Bom dia, bem-vindos. Nós vamos começar a nossa prática de hoje, estabelecendo a nossa motivação pura, a nossa intenção de que através de seja qual for a etapa do nosso treinamento, seja através do estudo, seja através da contemplação, ou através da meditação, ou através da nossa prática no contexto do dia a dia, a nossa prática no decorrer da nossa vida, que através de todo esse treinamento nós possamos alcançar um estado de total liberdade, trazendo à tona a nossa natureza búdica, um estado de plena sabedoria, além de toda a confusão e sofrimento, não apenas para o nosso benefício, mas para que sejamos capazes de levar todos os seres sem preferências ou aversões a esse mesmo estado. Então, nós tiramos um momento e nós rezamos para todos os Budas, para Guru Rinpoche, para todos os gurus da linhagem, para nosso Guru, para que nós sejamos capazes tanto de estabelecer essa motivação pura, como levar a cabo o nosso objetivo através do nosso treinamento. Um aspecto extremamente importante para que nós sejamos capazes de alcançar o objetivo dessa intenção que nós temos é o treinamento constante em criarmos mérito, em gerarmos mérito. Não apenas de vez em quando, não apenas uma vez por semana, mas nós temos a atitude interna de constantemente usarmos toda a oportunidade que nós temos para gerar mérito. Não apenas um mérito através da generosidade material, mas através das incontáveis oportunidades que surgem para nós no decorrer de um único dia, seja dentro de nossa casa, com os nossos familiares, ou mesmo com os nossos animais, seja no nosso trabalho, seja quando nós vamos ao mercado comprar alimento com as pessoas que nós interagimos ali, seja quando for que a oportunidade surge de sermos generosos materialmente, com nossa atenção, com o nosso cuidado, um gesto de generosidade, às vezes mesmo dentro de nossa casa, de oferecermos um copo de água para alguém que está trabalhando mais do que nós naquele momento. Em um sutra chamado O Relato dos Nobres Atos de Punyabala, Buda Shakyamuni ilustra a importância de nós constantemente criarmos mérito. Em um momento, ele estava dando ensinamentos em Sravasti sobre a importância justamente da generosidade, de criarmos mérito, a importância de mantermos disciplina. E quando ele encerrou aquele ensinamento em particular, por um tempo naquele dia ele se recolheu para uma floresta próxima de onde ele tinha dado ensinamentos. E quando ele se retirou, alguns alunos mais antigos começaram a debater qual era a qualidade humana mais importante, mais benéfica. Um deles disse que a qualidade humana mais importante e mais benéfica era a beleza. O outro aluno antigo, outro discípulo antigo, disse que não. Na verdade, a qualidade mais importante era a disciplina. E ainda um outro estudante, um outro discípulo mais antigo, disse, na verdade, não, o mais importante são habilidades artísticas. E um quarto discípulo disse, não, o mais importante de tudo isso é termos insight. Então, não chegando a uma conclusão sobre isso, eles decidiram que iriam perguntar ao Buda qual era a qualidade mais importante. O Buda, em seu estado de onisciência, quando estava meditando na floresta,
Ele viu que seus discípulos tinham uma pergunta e voltou em meio à assembleia e perguntou qual era a pergunta que eles tinham. E eles trouxeram essa questão para o Buda e para ele ilustrar esse ponto sobre qual era a qualidade mais importante, ele contou uma história do passado de um príncipe chamado Punyabala. Esse príncipe tinha 4 irmãos mais velhos. Cada um deles tinha um nome da qualidade que ele viria a considerar como sendo a mais importante. Então, um irmão mais velho se chamava boa aparência ou beleza, o outro se chamava diligência, o outro se chamava habilidades artísticas e o outro se chamava insight. Quando foi o momento de Punyabala nascer, desde a sua concepção, tudo foi muito diferente do nascimento dos irmãos anteriores. Desde o momento que ele foi concebido, imediatamente sua mãe começou a ter aspirações profundas de generosidade. Não só ela tinha aspirações profundas de ser generosa em todos os diferentes níveis, mas tudo aquilo que ela aspirava, por força do mérito daquele ser que estava em seu útero, as condições à sua volta permitiam que aquilo fosse possível acontecer. Por exemplo, ela aspirou que ela disse, não seria maravilhoso se um monte de ouro e prata surgisse na minha frente e eu pudesse sentar sobre eles e com as minhas próprias mãos oferecer toda essa riqueza para todos aqueles que precisam. O rei, muito tocado pela mudança em sua esposa e muito impressionado com as aspirações e pensamentos de profunda generosidade que estavam surgindo nela, sempre, a cada aspiração que ela fazia, ele tentava realizar aquele desejo. E assim, ele trouxe ouro que ele tinha e prata que ele tinha, colocou no monte e ela distribuiu isso para as pessoas à volta. E vários sinais como esse aconteceram durante toda a gestação dela. E também durante o nascimento de Punyabala, indicando que esse ser que estava vindo e que estava ali era um ser com profundo mérito. Durante toda a sua infância até a fase adulta, de novo, o Sutra fala de muitos e muitos eventos maravilhosos que aconteciam em função do grande mérito que ele trazia consigo. Quando ele já estava adulto, em um momento, ele e seus 4 irmãos mais velhos sentaram e estavam conversando justamente sobre qual era a qualidade mais importante, mais benéfica para cultivarmos nessa vida. Então, o primeiro irmão, ele falou, o mais importante é a beleza, porque quando nós temos uma beleza muito grande, naturalmente as pessoas querem se aproximar de nós. Naturalmente elas se encantam conosco. Naturalmente elas querem ser gentis conosco para que nós queiramos ficar perto delas. Então, essa é uma qualidade extremamente importante e benéfica para termos nessa vida. O seu outro irmão, que se chamava Diligência, ele disse, na verdade, a qualidade mais importante é a diligência, porque sem diligência nenhum resultado irá surgir. Por exemplo, um fazendeiro, uma pessoa do campo, ele vai ter resultados colhendo uma boa colheita se ele for diligente em plantar e colher. Um mercador irá ter o resultado de riqueza se ele for diligente em sua empreitada. Quando estudamos os ensinamentos, nós vamos ter entendimento deles se somos diligentes em seu estudo. Nós vamos ter o resultado de uma prática, de uma meditação, se nós formos diligentes nela. Por isso, a diligência é a qualidade mais importante.
não só para essa vida, mas para produzir frutos para vidas futuras. Ela é a base de todas as qualidades positivas. O próximo irmão falou, sim, a diligência ela é muito importante, mas se nós não temos habilidades artísticas ou habilidades de diferentes tipos, então a diligência sozinha não será suficiente, porque um fazendeiro pode ser diligente, mas se ele não tem habilidades, não terá resultado. Um mercador pode ser diligente, mas se ele não tem habilidades, não terá resultado. E um artista, por exemplo, uma pessoa com habilidades artísticas muito grandes, um grande artista, ele pode ter um renascimento com muito poucas condições, ele pode até ter uma personalidade muito difícil, mas devido a sua habilidade em suas artes, ele pode impressionar reis e ministros e pessoas influentes e ser respeitado por todos eles. Por isso, as habilidades são mais importantes. O próximo irmão, cujo nome era Insight, disse, na verdade, o insight é o mais importante. Porque quem não tem insight talvez possa ser bonito, mas sua atratividade é condicionada e isso vai mudar. Talvez eles possam ser diligentes, mas sem insight não atingirão seu objetivo. E sem insight eles não podem desenvolver habilidades. Portanto, através do insight é que nós adquirimos boa aparência, habilidades, como também inteligência, diligência e riqueza. Tudo é obtido através do insight. Punyabala estava ouvindo tudo que seus 4 irmãos mais velhos estavam falando. E depois que eles terminaram, ele disse, na verdade, o mérito é a qualidade mais importante. Porque sem mérito, nós não teremos uma boa aparência. Sem mérito, nós podemos querer ser diligentes, mas não conseguimos. Sem mérito, nós podemos querer ter todas as habilidades que existem, mas não conseguimos. Sem mérito, nós podemos querer ter insight, mas não conseguimos. Por isso, ele disse, mérito é a fonte fundamental de todos os objetivos que nós temos. Mesmo assim, eles não conseguiam chegar a uma conclusão. Por isso, Punyabala sugeriu aos seus irmãos, vamos todos deixar o nosso local de origem e cada um ir para um lugar distante, um lugar remoto, onde ninguém nos conheça. E então expressarmos as nossas qualidades, a qualidade que nós consideramos mais importante. E vamos ver no final, baseado em nossos resultados, qual qualidade se demonstra mais importante. Então, sem mesmo avisarem o seu pai, que era o rei, eles saíram e se engajaram nessa empreitada de descobrir qual era a qualidade mais importante. Os seus irmãos mais velhos, cada um indo para regiões diferentes, se encontraram em lugares diferentes e foram aos poucos expressando mais e mais as qualidades que eles acharam mais importantes e encontraram grande sucesso através disso. Mas nada comparado ao sucesso que Punyabala conseguiu. Em primeiro lugar, ele quis ir para a casa de uma pessoa muito pobre para mostrar o poder do mérito. Ele era um ser com tanto mérito acumulado que assim que ele chegou na casa dessa pessoa pobre e pediu abrigo e foi acolhido e passou a viver naquela casa, imediatamente as condições à volta daquela família começaram a mudar. A colheita começou a dar frutos, a saúde das pessoas melhoraram. E conforme as coisas foram melhorando com rapidez,
Os vizinhos começaram a se dar conta disso. E todos aqueles que se aproximaram e entravam em contato com Punyabala começavam como que a compartilhar do profundo mérito que ele tinha. E cada vez que ele se encontrava com seres, a sua ação era extremamente generosa. Se ele via alguém que precisava de comida, ele aspirava, não seria maravilhoso que eu pudesse ter as condições necessárias para saciar completamente a fome desse ser. E assim, por força dos méritos que ele tinha, causas e condições surgiam para que ele pudesse alimentar aquelas pessoas. E assim o Sutra conta várias histórias em que simplesmente o que ele fazia era ser constantemente generoso. Com isso, ele começou a ter muita fama pelo profundo mérito que ele tinha, não só por sua generosidade, mas o mérito que o acompanhava, que fazia possível que ele imediatamente preenchesse suas aspirações de beneficiar cada um que chegava perto dele. Com isso, em um momento, num reinado próximo àquele lugar, foi ouvido que um rei havia morrido e não tinha deixado nenhum herdeiro. Os ministros, a rainha e todos os súditos se reuniram para pensar quem eles escolheriam para ser o seu rei. E eles decidiram que precisaria ser alguém muito renomado por um profundo mérito. Porque tendo um rei com um profundo mérito, todas as causas e condições positivas iriam sempre vir para eles. Com isso, eles ouviram falar sobre esse ser extremamente generoso e com profundo mérito. E eles despacharam algumas pessoas para procurar Punyabala. Nesse mesmo momento, Punyabala, por força de seus méritos, teve o desejo de ir a um jardim próximos aos arredores dessa cidade, desse reinado. E chegando lá, ele se deitou embaixo de uma árvore e muitos sinais auspiciosos aconteceram ali. Ele teve vários sonhos quando estava sentado, quando estava deitado ali, dormindo. Ele sonhou que estava no topo de muita sujeira, que significava que ele seria estabelecido como um soberano de grande renome. Ele sonhou que estava profundamente dentro da sujeira, que significava que ele se sentaria sobre um trono de leões. Ele sonhou que se sentava sobre um lótus, que ascendeu ao topo de uma montanha, o que significava que ele iria se sobressair sobre todos os outros. E ele sonhou que muitos seres estavam à sua frente se prostrando a ele, o que significava que ele iria ser venerado por muitas pessoas. Ao mesmo tempo que ele estava tendo esses sonhos, essas pessoas que saíram para procurá-lo chegaram a esse local nos arredores da cidade e reconheceram quem era Punyabala. Então, naquele mesmo dia, é dito que ele foi entronado. Vários outros reis de vários reinados próximos que tinham ali ouviram falar de toda essa história e do renome que ele tinha por todas as ações milagrosas que ele fazia por força de seu mérito. E aqueles que se encontravam em dificuldades, então, iam até ele, se aproximavam dele, ofereciam seu reinado a ele para que também esse mérito pudesse ser compartilhado. Os irmãos de Punyabala, ouvindo sobre isso, à distância, reconheceram que o mérito era mais importante para que todas as outras qualidades pudessem também se manifestar. Então, eles saíram de onde estavam e foram até Punyabala reconhecer a importância do mérito e dizer para eles que reconheciam que era a qualidade mais importante. Punyabala os acolheu e os manteve ali também. Seu pai, o pai de todos eles, que tinha se tornado muito idoso e não podia mais cuidar do seu reino, também ouviu falar sobre todo o sucesso de Punyabala e viajou até ele e disse que, não tendo mais condições de cuidar de todas as suas atividades,
iria passar para ele o trono para ser cuidado e não para seu irmão mais velho. Então, nesse momento, Buda diz que Punyabala era ele mesmo em sua vida prévia e que os 4 irmãos eram os 4 discípulos que haviam feito essa pergunta nesse momento. E aí, para continuar ilustrando a importância disso, ele disse, há muito tempo atrás, num tempo anterior ao tempo de Punyabala, havia um Buda chamado Aparajita. E o Buda disse, esse Buda também nos falou o quanto o mérito é a qualidade mais valiosa. Ele declarou, eu nunca vi uma qualidade mais valiosa nos seres sencientes do que o mérito. As ações kármicas dos seres nunca se perdem, nem mesmo em 100 anos. Quando são acumuladas e o tempo chega, os frutos irão amadurecer automaticamente. Enquanto esse Buda estava ensinando, um homem que era extremamente viciado em jogos de azar estava de novo se engajando nessas atividades. E nesse jogo em particular, ele perdeu tudo o que ele tinha, sobrando apenas a roupa do seu corpo, uma sombrinha, suas sandálias e 5 medidas de moeda que eram como conchinhas, que era uma medida de troca com uma moeda. 5 dessas conchinhas que eram como moedas. Quando ele saiu daquele ambiente onde estava jogando e perdeu tudo, ele estava desolado, pensando como eu vou contar isso para minha família. Mas em seu caminho em volta para casa, ele viu esse Buda dando ensinamentos. E ele pensou, eu vou parar por um momento para ouvir o que está sendo falado. E o Buda disse, se seres acumularem mérito, serão felizes. Por isso, vocês devem se engajar em ações meritórias e devem fazê-las de novo e de novo. Ouvindo isso, ele pensou quão importante era a criação de mérito. E ele se deu conta de como que todo o sofrimento que ele tinha agora e o que o levou a ter esse sofrimento de ter um vício e jogar e perder tudo eram suas ações negativas e falta de mérito no passado. Ele pensou, sim, é extremamente importante que eu possa gerar mérito imediatamente. Então ele pensou, eu não tenho nada para oferecer para esse professor. Eu poderia oferecer a minha sombrinha, a minha roupa superior, eu poderia oferecer minhas sandálias e essas 5 conchas, essas medidas de troca. Mas se eu fizer isso, eu posso morrer de fome? E aí ele parou para pensar consigo mesmo, e ele pensou, mas mesmo que eu use isso para comer, a minha fome não será saciada por muito tempo. E quando eu vier a morrer, eu não vou ter mérito. Então, o mais importante é que eu ofereça essas coisas que eu tenho agora, para que eu possa criar mérito. E que se eu morrer, pelo menos na próxima vida, eu tenha mérito. Reconhecendo as qualidades do professor. Então, ele chegou até o professor, colocou suas sandálias do lado dos pés do professor. Colocou as 5 conchas do lado dos pés do professor. Colocou a sombrinha para proteger a cabeça do professor. Pegou a sua veste superior e cobriu os pés do professor. E quando ele fez isso, ele aspirou, por intermédio dessas raízes de virtude, da mente do despertar, essas oferendas para o benefício do Dharma,
Desse momento em diante, posso eu nunca mais ser pobre. Possa eu ser grandiosamente renomado pelos meus méritos em todas as minhas vidas. Possa eu me tornar um rei. Possam todas as coisas que eu desejar serem providas imediatamente, como que caindo do céu. Possam muitos milagres e maravilhas surgirem quando eu renascer. Possam tesouros inexauríveis, com muitas joias preciosas e várias gemas preciosas, surgir onde quer que eu esteja. Quando ele fez essas dedicações, o professor do Dharma também fez dedicações a ele e a aspiração de que as suas dedicações se realizassem. Então, com isso, ele partiu, saiu da presença do professor e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, sua esposa e seu único filho o viram daquela forma e tinham certeza que ele tinha perdido tudo nos jogos de azar. Ficaram com muita raiva e disseram: agora a única coisa que você tem para perder somos nós dois, sua esposa e seu filho. Com essa irritação, a esposa saiu de perto dele e ele ficou extremamente triste e cantou num poema a sua tristeza por toda a negatividade que ele tinha criado no passado que o levou àquela situação presente. Quando sua esposa saiu da sua presença, ela foi até um poço perto da casa deles para tirar água. Quando ela estava tentando tirar o balde de água, ele estava incomumente pesado, extremamente pesado. Ela não conseguia puxá-lo. Por isso, ela chamou o marido para que ajudasse. Mesmo os dois puxando o balde juntos, eles não conseguiam levantar, de tão pesado. Então, chamaram um filho. Mesmo os três puxando, era algo extremamente pesado para tirar do poço. Mas eles insistiram até que conseguiram. Quando eles conseguiram tirar, eles viram que no fundo daquele poço tinha 5 vasos pequenos que foram colhidos pelo balde, repletos de ouro e joias preciosas. Então esse homem ficou extremamente espantado e ele disse: no campo sem faltas, naturalmente repleto de boas qualidades, eu plantei sementes positivas momentos atrás, através da oferenda a um Buda, e os frutos já amadureceram com tanta rapidez. Então, daquele momento em diante, ele gerou uma profunda fé no Buda e nos ensinamentos e se tornou um ser extremamente generoso por todo o resto de sua vida. Ele foi tão generoso em todas as formas que depois daquela vida ele continuou tendo renascimentos em experiências acima do reino humano, onde ele continuou de novo e de novo profundas generosidades, até que em algum momento ele renasceu como Punyabala. O Buda disse: depois de ouvir o Dharma, ele desenvolveu profunda fé. Ofereceu ao seu professor suas sombrinhas, sandálias, roupas, a roupa da parte superior de seu corpo, e as 5 conchinhas, que eram como 5 moedas. Como resultado disso, 5 vasos de tesouro apareceram. Ele se tornou um rei naquela mesma vida. Teve uma sequência de renascimentos auspiciosos. Ele disse: tudo isso, monges, por força de méritos e da generosidade. Por isso, pratiquem dessa forma. Muitas vezes, mesmo quando nós nos engajamos na nossa prática, como a de Tara, de desenvolvimento e completude, nós não nos damos conta do profundo mérito que nós estamos gerando. O profundo mérito que nós geramos quando nós fazemos a prece de 7 linhas, dizemos que nós também vamos seguir os mesmos passos que Guru Rinpoche, esse Buda, seguiu, para chegarmos ao mesmo resultado que ele chegou. Nós criamos profundo mérito quando tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, nas 3 raízes, em nossa natureza absoluta. Nós criamos um mérito profundo quando visualizamos um Buda à nossa frente e luzes tocando a nós e a todos os seres de forma indiscriminada, pacificando e transformando todos os nossos obscurecimentos e negatividades e trazendo à tona todas as nossas qualidades.
Nós criamos um mérito profundo quando nós fazemos o oferecimento de mandala, visualizando que tudo que nós temos nessa vida, todos os nossos pertences, roupas, dinheiro, alimento, saúde, o nosso abrigo, não só essa vida, mas em todas as vidas, esse corpo e todos os corpos, tudo nós oferecemos para todos os seres iluminados, para o benefício de todos os seres. Nós acumulamos um profundo mérito fazendo as preces de aspirações que criam sementes kármicas para condições favoráveis até a nossa iluminação e de todos os seres. Nós criamos um profundo mérito nos visualizando como um Buda e todo o espaço à nossa frente como sua terra pura, transformando nossos hábitos equivocados de solidez. Nós criamos um mérito profundo fazendo a prática para os seres falecidos, a prática de Sur. Nós criamos um mérito extremamente profundo quando entramos no estágio da consumação e toda a visualização é dissolvida e simplesmente descansamos nossa mente em sua natureza, em seu estado natural. Nós criamos um mérito profundo quando tudo o que foi gerado nós oferecemos sem segurar nada para todos os seres, sem preferências ou aversões. Então, não só é importante criarmos mérito, mas reconhecermos o profundo poder do mérito e constantemente oferecermos isso para todos os seres. Então, agora, sempre em nosso treinamento e também agora, nesse momento difícil da pandemia, extremamente importante nós criarmos mérito de todas as formas possíveis e dedicarmos esse mérito para todos os seres. Porque através do mérito, condições adversas são pacificadas. Através do mérito, nós adquirimos saúde. Através do mérito, nós temos proteção. Okay? Então, muito importante isso. Quando nós ouvimos os ensinamentos, muitas vezes em sutras, na história da vida de Buda ou de suas vidas prévias, quando nós ouvimos as histórias dos méritos que ele criou e, em função desses méritos, todas as condições que se manifestavam à sua volta, não apenas para ele, mas para as pessoas à sua volta, às vezes parece algo muito fugidio para nós, algo muito distante de nossa realidade. Mas essa semana mesmo, eu e Lamarizing estávamos conversando como que na presença de nosso Rinpoche, Sua Eminência Chardutuko Rinpoche, por força de sua mente completamente realizada e dos profundos méritos que ele acumulou, como que nós nos sentíamos beneficiados pelo mérito que ele tinha. Então, sim, mérito tem um poder extremamente grande. E aproveitando para falar em mérito, Lamarizing e eu, em nome de todo o Chagda Gompa e de toda a Sangha, nós sempre agradecemos todas as diferentes formas que vocês contribuem para que todas as atividades do Gompa possam continuar a ser mantidas, inclusive as transmissões de ensinamentos, de práticas, para que nós possamos estar juntos. Ok? Apenas uma correção em relação à história. Nessa história, nós falamos de dois Budas. Nós estamos falando de Buda Shakyamuni e o próprio Buda Shakyamuni menciona um outro Buda quando ele conta a segunda história do homem que era muito viciado em jogos de azar. Mas a frase que foi dita, vocês deveriam entender que o mérito é a qualidade mais valiosa, foi dita por Buda Shakyamuni. E também a frase onde ele diz, eu declarei, eu nunca vi uma qualidade mais valiosa nos seres sencientes do que o mérito. E também os versos que dizem, as ações kármicas dos seres nunca se perdem, nem mesmo em 100 anos. Quando são acumuladas e o tempo chega, os frutos irão amadurecer automaticamente. Todas essas frases foram ditas por Buda Shakyamuni e não pelo Buda Aparajita, só para ter certeza que isso não ficou confuso, ok? Então, tenham um bom resto de semana, fiquem bem e até a próxima.